E o Maracanã tem um problema de abrir e fechar o Maracanã, é caro demais. Você imagina, Barba, você ter, por exemplo, no último jogo, o último jogo foi 55 mil, sei lá, 50. Foi o Fla-Flu. O Fla-Flu, 50. Mas o público menor porque teve que dividir. Mas, isso. Mas foi jogo do Campeonato Brasileiro. Mas esses jogos que o Flamengo está na Copa do Brasil, no Libertadores, é 65 mil de média. Lotado. Né? Aí, o que é renda? 2 milhões de reais, 2 milhões e pouco. Abrir o Maracanã e fechar quase 1 milhão de gostando muito da ideia ali de Deodoro. Lá eu também estou vendo alguma resistência no governo federal em relação à área. E aí a gente começou, e se a gente pensar uma outra área? Eu falei assim, mas aonde, Landim? A gente pensar, de repente, no centro e tal. Aí ele sugeriu, tem uma área ali próxima do gasômetro. Eu falei... Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do BarbaCast. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal, beleza? Então não sejam desses 97. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Cara, a gente falou de Porto Maravilha, né? Tem muito flamenguista aqui. Vamos falar de estádio, cidade, do Flamengo. Pô, galera, o Bruno, manda as mensagens aí que você quer falar e fala pra gente aí um pouco sobre esse projeto, sobre o estádio, se realmente você acredita que vai sair. Eu já duvidei mais. Hoje em dia, agora eu tô vendo alguma movimentação e tal, mas eu queria saber de você aí, o que você tá achando, qual é o seu papel nessa história, enfim, fala um pouco. Assim, só não sai se o Flamengo não quiser, né? Se a diretoria do Flamengo quiser, porque tem todos os... o Flamengo tem toda a chance de realizar esse sonho. Como é que essa história um pouco começou? Isso já é antigo, né? Outro dia me mandaram um vídeo meu da minha eleição de 2016. A gente teve essa polêmica também do estádio, eu defendendo o estádio e tal. Mas por que surgiu agora? Eu me lembro que era, não sei se era uma sexta ou sábado, o Landim me ligou e falou, pô, Pedro, tô querendo fazer uma conversa com o Eduardo, você tá vendo essa polêmica aí do Maracanã? Porque Sim. O Vasco tinha ganhado uma liminar para garantir o direito dele de jogar o Maracanã, o Flamengo estava ali recusando por conta da questão do calendário. E custeou bastante coisa no Maracanã. Exato, e o Maracanã tem um problema de abrir e fechar o Maracanã, é caro demais. Você imagina, Barba, você ter, por exemplo, no último jogo, o último jogo foi 55 mil, sei lá, 50. Foi o Fla-Flu. O Fla-Flu, 50. Mas o público menor porque teve que dividir. Isso. Mas foi jogo do Campeonato Brasileiro. Mas esses jogos que o Flamengo está na Copa do Brasil, no Libertadores, é 65 mil de média. Né? Aí, o que é renda? 2 milhões de reais, 2 milhões e pouco. Abrir o Maracanã e fechar quase 1 milhão de reais. O Maracanã é muito pesado o custo dele, e o calendário é excessivo, sobrecarrega o Maracanã. Então, e tem um terceiro fator que é o seguinte: você vê que esses jogos semifinais, 65, 68, 67, 66, se tu tem um estádio maior... Se tivesse maior capacidade... Tu bota muito mais gente. Entendeu? Então, assim, eu acho que... Tem que dividir com menos gente também. Se você tem um estádio próprio. Não, eu acho que nem dividir com menos gente. Eu acho que tem uma coisa... Não, dividir com menos gente que eu digo, porque nem a renda não vai toda pro Flamengo. Ela vai espalhando, vai para não sei quem, vai para não sei quem, vai para não sei quem. Sim, mas aí pode ter o combinado do torneio, mas o que por exemplo, você pode ter mais pagantes, ainda que o ticket seja igual, né, o valor do ingresso, mas você pode ter custos muito menores para operar um estádio desse. Sim. Mas olha o cinturão que o Flamengo tem que fazer no Maracanã para poder operar um jogo com 65 mil pagantes. Né? Vai no Engenhão. Por exemplo, eu fui no último jogo, Flamengo-Botafogo no Engenhão. Abriu uma porta do Engenhão, se você quiser, você faz uma entrada só. No Engenhão, acabou, pô. Né? 1/10 dos seguranças que precisa ter, operadores de trânsito, luz. Então, assim, é muito pesado para o Flamengo. E aí, o que acontece? Dada essa situação, o Landim ligou, Pedro, marca uma conversa aí, vamos fazer um papo aí com o Eduardo, que eu acho que, eu queria falar um pouquinho dessa história do estádio. Eu falei, claro, Landim, marquei imediatamente. A gente, foi no sábado, no domingo a gente estava lá na Gávea Pequena, que é a residência do prefeito, estava lá o Landim, o Reinaldo, que é o CEO, eu e o Eduardo, e aí começou essa conversa mais objetiva em relação à prefeitura de área, né? Na semana tinha tido até umas polêmicas, o Eduardo tinha postado, o Flamengo tinha falado algumas sugestões, né? Aí
o Landim falou, pô, Eduardo, a gente tem o interesse do Parque Olímpico ou da Terra Encantada, que é aquele... Lembra aquele parque ali na Ayrton Senna? Isso. Aqui pertinho. E aí o Eduardo falou, não, Parque Olímpico tem problema que é privado, né? O Rock in Rio já está lá e tal, acho que vai ser complicado vocês fazerem o estádio ali. A Terra Encantada é uma área muito densa para você botar um estádio ali. Em geral, essas construções de estádio precisam de uma operação de real estate, que a gente chama, né? Precisa de uma operação imobiliária para vir junto para você bancar a construção de um estádio, para você viabilizar economicamente um projeto de um estádio. Aí o que o Eduardo ofereceu? Cara, por que a gente não pensa em Deodoro, né? Onde foi aquela parte de tiro do Exército e tal, ali na Avenida Brasil. Você tem a Transolímpica, nós estamos terminando a Transbrasil, que é um outro BRT, né? Aí o Flamengo, né, naquela ocasião, o Landim falou, não, a gente tem que estudar um pouco mais, porque a gente tem que ver a questão do ticket médio, se o público ali comporta ou não, a distância, porque o público que está acostumado ao Maracanã é diferente do público que frequentaria o estádio do Flamengo se fosse em Deodoro. Você tem uma transição de público, né? Teria que ver, por exemplo, se teria um imobiliário ali que sustentaria uma construção em Deodoro, porque ali o perímetro é outra faixa de renda, é outra característica, né, populacional e tal. Então, assim, tem todo ali um estudo de viabilidade para isso. Tem uma questão fundiária, que você tem que discutir com o Exército, ali é uma propriedade do Exército. E na época a gente até falou, o Eduardo, não, pô, qualquer coisa, se o governo federal, Bolsonaro, os milicos lá derem o sinal verde, eu desaproprio, pago e dou uma sessão para o Flamengo de 100 anos e tal, assim, com toda a disposição da prefeitura em ajudar o Flamengo. E aí nessa conversa a gente falou, não, eu vou dar uma olhada em Deodoro, mas vamos pensar aí, eu vou pensar também vamos pensar outras possibilidades. E aí eu me lembro até que o Landim, nós estávamos indo para uma mesma cerimônia de um ex-presidente do Flamengo que perdeu a esposa. A gente ia lá no sepultamento dela e eles ficaram de dar uma passada em Deodoro porque eles não conheciam a área para poder amadurecer a ideia. E aí fizeram isso e durante a semana o Landim me ligou e falou, pô, Pedro, dei uma olhada lá na área, a gente internalizou isso lá no Flamengo. O pessoal ainda não tá gostando muito da ideia ali de Deodoro. Lá eu também estou vendo alguma resistência no governo federal em relação à área. E aí a gente começou, e se a gente pensar uma outra área? Eu falei assim, mas aonde, Landim? A gente pensar, de repente, no centro e tal. Aí ele sugeriu, tem uma área ali próxima do gasômetro. Eu falei, cara, eu vou dar uma olhada, deixa eu dar uma internalizada nisso. Aí ele falou, não, dá uma olhada nisso, vamos voltar a falar e de repente a gente marca de novo com o Eduardo. Aí eu fui dar uma olhada, a gente comecei a fazer uns estudos ali na área e voltei para o Landim e falei, Landim, a área é boa, deixa eu falar com o Eduardo. Eu falei com o Eduardo. Quando eu falei com o Eduardo se assustou e falou, pô, Pedro, ali, cara, tem que olhar direito. Eu falei, eu sei, Eduardo, ali é uma área, o gasômetro é uma área, o seguinte, é uma área do Porto Maravilha, lembra do projeto do Porto Maravilha? O projeto do Porto Maravilha, o que a gente fez? A gente fez uma série de mudanças urbanísticas ali. E para viabilizar todas aquelas obras que vocês viram lá no Porto Maravilha, o Museu do Amanhã, aquele passeio da Orla Conde, o túnel Marcelo Alencar, aquele túnel que é embaixo da Baía de Guanabara, a gente fez isso a partir de uma operação urbana, de uma PPP, né, que a gente construiu, uma operação urbana consociada, que a gente chama, e que, como é que você monetiza, como é que você arruma dinheiro para fazer todo aquele investimento? Você cria o que a gente chama de CEPAC, né? Você faz o seguinte, todos aqueles prédios, você tira o potencial de construtivo de todo mundo, você bota todos eles para e cada andar que você queira construir, você só pode construir um andar a mais se você comprar um título, né? Que é a tal da CEPAC. Isso? Então, é isso que monetiza, porque você tem vários empreendimentos ali que são criados e que pagam essas CEPACs. Só que quando a gente fez a divisão desse potencial construtivo pelas áreas, aquela área ali do gasômetro, só aquela área, ela concentra quase 25% do total de todas as CEPACs. Por quê? Porque ali você pode construir prédios de 50 andares. Então, por que
teve um pouco essa necessidade da gente mergulhar ali, a prefeitura participar desse desenvolvimento, porque aquela é uma área caríssima, né, por poder construir torres de 50 andares. Então, errou o Bolsonaro, lembra quando o Bolsonaro fez aquele vídeo? Não precisa de prefeito não sei o que, o terreno é meu, eu que resolvo. Está falando besteira, ele não sabe disso. Ele tem até vontade de ajudar o Flamengo, eu reconheço isso, mas a questão é não ter conhecimento que eu estou falando sobre a situação municipal daquele terreno. Porque o que a gente precisa fazer? Em sendo gasômetro, a prefeitura precisa tirar o potencial construtivo daquela área, porque aí quando você jogar aquele potencial construtivo para uma outra área, você derruba o preço para poder viabilizar o negócio. Entendeu? Porque não dá para concorrer uma construção de um estádio com uma construção de uma torre de 50 andares, que você tem possibilidade de alavancar muito mais dinheiro, lucro para os investidores, num espaço que você pode construir um prédio desse, uma torre dessa, entendeu? Então, qual é o papel da prefeitura ali, em sendo a área do gasômetro? A gente deslocar potencial construtivo. Tem uma outra ideia também, que seria a gente ampliar o perímetro do Porto Maravilha, jogar para São Cristóvão, né? E aí esse potencial construtivo também jogar para lá. Mas eu acho que uma simples transação, pegar aquela área toda que possa ser feito o estádio ou a cidade do futebol, a cidade do Flamengo, você poder você viabilizar financeiramente isso. Por exemplo, você pega um outro terreno da cidade, a prefeitura pode dar para os investidores, né? Ou pode pegar um outro terreno da Caixa Econômica, aqueles terrenos são da Caixa, e dar potencial construtivo num terreno da Caixa, por exemplo, aqui na Barra ou na Zona Norte, para compensar isso. É uma conta matemática, você faz uma conta... Regra de 3, basicamente. É uma conta simples de fazer, mas isso precisa de lei, né? Precisa de lei. Então, nós vamos ter que aprovar na Câmara Municipal essa transferência de potencial construtivo para viabilizar esse empreendimento. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, para você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.